A Bíblia Sagrada, versão Almeida século XXI, livro do profeta Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berquias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra vossos pais, portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregavam a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Onde estão agora vossos pais e os profetas? Por acaso vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Aos 24 dias do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berquias, filho de Ido. Tive uma visão à noite, na qual vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo me respondeu: eu te mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas respondeu: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais tens estado indignado nestes 70 anos? O Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras ao anjo que falava comigo. O anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho tido grande zelo por Jerusalém e por Sião, mas estou muito indignado contra as nações que vivem seguras. Eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão. O meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos Exércitos, e sobre ela a corda será estendida. Proclama também: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor consolará Sião outra vez e escolherá Jerusalém. Levantei os olhos e vi 4 chifres, e perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou também 4 ferreiros. Então perguntei: o que estes vêm fazer? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém levantou a cabeça, mas estes vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres das nações que levantaram seus chifres contra a terra de Judá, a fim de dispersá-la. Capítulo 2. Levantei os olhos outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então perguntei: para onde vais? Ele me respondeu: vou saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo saiu, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem: Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, por causa da sua multidão, tanto homens como animais. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei os 4 ventos da terra, diz o Senhor. Escapai para Sião, vós que habitais na Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos:
Para a sua glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós estará tocando na menina dos seus olhos, porque eu levantarei a mão contra elas, e elas serão presa daqueles que as serviram. Assim sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na Terra Santa e ainda escolherá Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Capítulo 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava ao seu lado direito, para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo. Josué, usando vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué: fiz com que a tua maldade seja tirada de ti e te vestirei de vestes festivas. E eu disse: ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo do Senhor estava ali de pé. O anjo do Senhor afirmou a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Nela gravarei e tirarei a maldade desta terra num só dia, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, cada um de vós convidará o seu próximo para assentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4. O anjo que falava comigo voltou a me despertar, como se desperta um homem do sono, e me perguntou: que vês? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e uma vasilha de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite, e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? O anjo que falava comigo respondeu-me: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça. Ainda a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As suas mãos também o acabarão. Assim saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, estes 7 se alegrarão, vendo-o permo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? Perguntei-lhe outra vez: que são os 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro e vertem azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que servem o Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Tornei a levantar os olhos e vi um rolo que voava. O anjo me perguntou: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voando, com 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Ele me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra.
porque tanto o que furta como o que jura falsamente serão expulsos, conforme a maldição. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu a enviarei e a farei cair sobre a casa do ladrão e sobre a casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e ela permanecerá na sua casa e a consumirá com sua madeira e suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que surge. Eu perguntei: que é isto? Ele respondeu: é um cesto. E prosseguiu: é a maldade de toda a nação. Então a tampa de chumbo foi levantada, e uma mulher estava sentada no cesto. O anjo prosseguiu: esta é a impiedade. E ele a lançou no cesto e a fechou com a tampa de chumbo. Então levantei os olhos e vi duas mulheres. O vento impelia suas asas como de cegonha. Elas levantaram o cesto entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Shinar, onde lhe edificarão um templo, e, quando o templo estiver pronto, o cesto será colocado ali no seu lugar. Capítulo 6. De novo levantei os olhos e vi 4 carruagens que saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, na segunda, cavalos pretos, na terceira, cavalos brancos, e na quarta carruagem, cavalos baios. Todos eram fortes. Então me dirigi ao anjo que falava comigo e perguntei: que são estes, meu senhor? O anjo respondeu: estes são os 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, a dos brancos sai para o oeste, e a dos baios para a terra do sul. Os cavalos fortes saíam e procuravam ir adiante para percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E eles a percorriam. Então ele me chamou, dizendo: aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar sobre a terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim novamente: recebe prata e ouro dos cativos Eldai, Tobias e Judaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vai à casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata e o ouro, faz coroas e coloca-as sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. Essas coroas servirão a Eldai, e a Tobias, e a Jedaías, e a En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. E de longe muitos virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso acontecerá se obedecerdes cuidadosamente à voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo 7. No 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarzer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes, que estavam no templo do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, foi para mim que jejuastes. E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis. Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Negueb e a Campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias,
Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeja no coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, assim como clamei, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Capítulo 8. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com um bordão na mão por causa da idade avançada, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode ser maravilhoso demais aos olhos do restante deste povo naqueles dias, mas será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as mãos, vós, que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para o que saía e para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá a sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente deste povo venha a herdar todas essas coisas, ó casa de Judá e casa de Israel. Assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como planejei vos castigar sem compaixão quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, resolvi nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, isto é o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais, e ninguém planeja no coração o mal contra o próximo, nem ama o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. De novo a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, bem como o do 5º, o do 7º e o do 10º mês se transformarão em regozijo, júbilo e festas alegres para a casa de Judá. Amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim,
muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens, de nações de todas as línguas, pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 9. Palavra do Senhor contra a terra de Adraque, que atinge Damasco, pois as cidades de Arã e todas as tribos de Israel pertencem ao Senhor, e também Amate, que faz fronteira com Damasco, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou fortalezas para si e acumulou prata como o pó, e ouro como a lama das ruas. O Senhor a despejará e lançará sua força no mar, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança se frustrará, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo misturado habitará em Asdod, e exterminarei a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e o alimento abominável dentre os seus dentes, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus. E será como chefe em Judá, e Ecrom, como um jebuseu. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe, nem retorne. O opressor não passará mais por sobre eles, pois agora vi com meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da tua aliança. Voltai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como um arco, usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente. Ó Sião, o Senhor aparecerá por cima deles, e a sua flecha sairá como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras de atirar. Também beberão o sangue deles como vinho, e se encherão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque serão como as pedras de uma coroa, elevadas sobre sua terra. Quanta bondade, quanta beleza! O trigo dará vigor aos jovens, e o vinho novo às moças. Capítulo 10. Pedi ao Senhor as últimas chuvas, pedi ao Senhor que faz os relâmpagos, e ele lhes dará chuvas copiosas e relva no campo a cada um. Pois os ídolos do lar falam ilusão, e os adivinhos vêm mentira e contam sonhos falsos, procuram consolar em vão, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos e sem pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores e eu castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na batalha. A pedra angular sairá de Judá, dele sairão a estaca da tenda, o arco de guerra e todos os chefes. Eles serão como guerreiros que pisoteiam seus inimigos na lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os cavaleiros. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão,
seu coração se regozijará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque os redimi. Eles se multiplicarão como antes, embora os tenha espalhado entre os povos. Eles se lembrarão de mim em terras remotas. Viverão e voltarão com seus filhos, pois eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não haverá lugar suficiente para eles. Passarão pelo mar de aflição, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo secarão. Então a arrogância da Assíria será abatida, e o poder do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Ó Líbano, abre tuas portas para que o fogo devore teus cedros. Ó cipreste, geme porque o cedro caiu, porque os mais excelentes são destruídos. Ó carvalhos de Bazã, gemai porque a densa floresta está sendo derrubada. Ouvi o gemido dos pastores porque a sua glória está sendo destruída. Urro de leões fortes, porque foi destruída a arrogância do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, cuida das ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem serem punidos, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque me enriqueci, e os seus pastores não têm piedade delas. Eu não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão deles. Cuidei das ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça e à outra chamei união, e eu cuidei das ovelhas. Destruí os 3 pastores num só mês, porque me cansei deles, e eles também se cansaram de mim. Então eu disse, não cuidarei mais de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a aliança firmada com todos os povos. Ela foi anulada naquele dia. Assim os pobres do rebanho, que me respeitavam, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Caso contrário, deixai-o. Pesaram para meu salário 30 moedas de prata. O Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse, toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato, pois convocarei um pastor na terra que não cuidará das que estão morrendo, não procurará as perdidas, não curará a ferida, nem alimentará a sadia, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente cego. O futuro poder de Israel. Capítulo 12. Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra e formou o espírito que há dentro do homem. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor e também Judá. Durante o cerco contra Jerusalém, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de medo todos os cavalos, e de loucura, os que montam neles. Mas abrirei os olhos sobre a casa de Judá e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força por causa do Senhor dos Exércitos.
seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, como uma tocha entre feixes de espigas, e eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Em Jerusalém mesmo, o Senhor também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como David, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem trespassaram e o prenderão como quem prenteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Muitos chorarão em Jerusalém naquele dia, como o pranto de Hadad rimou no vale de Megido. Todas as famílias da terra prantearão em separado, a família de David e suas mulheres, a família de Natã e suas mulheres, a família de Levi e suas mulheres, a família de Simei e suas mulheres, todas as demais famílias e suas mulheres em separado. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais lembrança deles. E também farei os profetas e o espírito da impureza saírem da terra. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o ferirão quando profetizar. Naquele dia, quando profetizarem, todos os profetas se envergonharão da sua visão, não se vestirão mais de manto de pelos para enganar, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho vivido da terra desde moço. E se alguém lhe perguntar: que feridas são estas entre as tuas mãos? Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 dela serão exterminados e morrerão, mas a terceira parte permanecerá. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Capítulo 14. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres, violentadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém,
metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e ficará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos tanques de espremer uvas do rei. Ela será habitada, e não haverá mais maldição. Jerusalém estará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá enquanto estiverem de pé, e os olhos lhes apodrecerão nas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles, e cada um pegará na mão do próximo e levantará a mão contra o próximo. Judá também lutará contra Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, e vestes em quantidade. A mesma praga cairá sobre os cavalos, sobre as mulas, sobre os camelos, sobre os jumentos e sobre todos os animais que estiverem naqueles acampamentos. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva não cairá sobre eles. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, consagrado ao Senhor, e as panelas no templo do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que vierem sacrificar as pegarão e cozinharão nelas. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial. Tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.